Eu vou separar em duas partes, mas só pra gente revisar algumas coisas. A aula em si hoje foi dinâmica do MCU, né, que é Movimento Circular Uniforme. Só que antes de chegar assim, falando certinho já dos exercícios, só dá uma repassada em tudo que é legal. Então, ó, é um capítulo que usa alguns conceitos de outras aulas que a gente vai falar agora. Então assim, nunca esqueça, meu Deus, eu não sei o que fazer em física. Força é igual massa vezes aceleração. Vinícius, que força? Qualquer força. Ah, é força centrípeta. Massa vezes aceleração centrípeta. Ah, é força gravitacional. Por exemplo, peso. Massa vezes aceleração gravitacional. Ah, é uma força Y. Massa vezes aceleração Y. Sempre, sempre, sempre nunca vai dar errado. Ok? O próximo é para a gente relembrar de tração. Tração é sempre que estiver ligado por algum fio. Tipo assim, não importa bem o material, mas sempre pensa numa corda, por exemplo. E a força de tração sempre vai apontar para a corda. Então, ó, tem dois exemplozinhos aqui desenhados. O primeiro, físico, um estático, né, um parado, um fixo, que tem um corpo amarrado numa corda. Tem uma força de tração apontando para a corda. Se a gente olhasse aqui do ponto do poste, ia ter uma força de tração apontada para lá. Elas se anulam? Meio que sim, depende de como a gente está observando isso. Mas não foca nisso agora. Olha aqui no exemplo 2, ó. É bem bobinho, mas é um moço puxando um objeto por uma corda, certo? Ele está indo para frente, olha o sentido aqui do movimento. Então, olha, tem uma força de tração dele puxando e tem uma força de tração do objeto para a corda. Os dois são a mesma tração, Vinícius? São, porque é a mesma corda, não tem como ser diferente, tá? E então ele está fazendo a força nesse sentido na diagonal, que vocês estão... Eita, ficou feio aqui. Na diagonal, que vocês estão vendo, ó, que a corda está na diagonal. E a força de tração está aqui nela. Para onde que a gente vai apontar? Força é massa vezes aceleração. Olha aqui de novo. Ah, Vinícius, eu não sei o que eu vou fazer com isso aqui. Ok, o exercício vai te dar essas informações. Ele vai te dar o que trabalhar com isso. Aí você pode falar, ó, que eu sei que a força resultante vai ser o quê? Vai ser a força que ele está puxando menos a força de tração. Ai, nossa, mas e se a tração vir primeiro? Era só você pensar. O movimento está indo para onde? É para a direita. Quem que está fazendo ele ir para a direita? Não é a força? Então quem que vai vir primeiro? A força. Se estivesse indo no sentido da tração, quem que vinha primeiro? A tração. Ok? Só para não esquecer também. O próximo passo aqui, ó, é a decomposição de forças. Decompor as forças, ó, é sempre que você tiver algo numa diagonal, você vai transformar em duas. Então, se você tem uma força F na diagonal, vai transformar em duas componentes perpendiculares, ou seja, duas forças que dá pra gente usar. Nossa, dando um zoom aqui, eu tenho uma força F aqui ó, na diagonal, só que assim, eu não sei calcular em diagonal, fica um bagulho esquisito. Então o que, que você vai fazer? Decompor em duas novas forças, uma componente virtual Y e uma X. Você vai ter o ângulo aqui, ó, que a força já está inclinada, e você consegue trabalhar muito mais fácil. Por quê? Em pé e reto é literalmente vertical e horizontal. O máximo que você vai ter que lembrar é o que? F de x é F com o ângulo e F de y é F sem o ângulo. Ah, Vinícius, mas sempre é assim? Não, é que nesse exemplo aconteceu do que? Do x estar com o ângulo. Se ele não tivesse, ia ser o outro, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso. E por último, ó, o MCU, que é de fato o movimento circular uniforme. A gente não vai usar todos os conceitos dele, mas só para lembrar assim. Então é um corpo que, seja numa curva, ou que gira, ou igual está aqui no exemplo, faz uma volta completa, ele vai entrar nesse critério aqui de movimento circular uniforme. Tem algumas características que são importantes. Ele vai ter a velocidade do movimento, seja ela qual direção seja, tá? Não sei, estou dando um exemplo aqui. E uma aceleração que sempre vai apontar para o meio. Então a força resultante sempre vai apontar pro meio. Isso é verdade? Sim, sempre e não pensa muito. Putz, eu não sei o que fazer, é um exercício de movimento circular. Desenha um círculo. Tipo, é uma curva lá, você desenha um círculo. Uma força apontando para o centro, pronto. Você sabe que essa é a força resultante centrípeta.
Aí daqui você sabe que força é o quê? Massa vezes aceleração. E daqui pra frente a gente consegue se virar. Beleza. Então aqui é só entendendo alguns pontos, né? Tipo velocidade escalar, angular, aceleração centrípeta e a força resultante centrípeta, tá? Vou colocar aqui o outro. Então, ó, velocidade escalar o que é? É a velocidade para dar uma volta. Então, ó, apenas uma volta em volta. Supondo que a velocidade dos dois é igual, qual você acha que a gente termina primeiro? Uma volta no A, uma volta no B? Pô, no A, vocês vão falar, Vinícius, você é burro. Não, eu sei que é no A, por quê? Porque ele é menor. Então a velocidade escalar é de uma volta. Então eu sei disso porque o comprimento da circunferência A é menor que o da B, ou seja, por causa do raio. Então, como é para dar uma volta, o que eu sei, ó? Velocidade é deslocamento por tempo. No caso, o que eu estou deslocando aqui? Não é em volta de um círculo? Como que a gente chama isso aqui? Ah, Vinícius, a gente chama de perímetro. Como calcula o perímetro de um círculo? 2π raio. Então a velocidade vai ser 2π raio, que é o deslocamento sobre o tempo. Nesse caso, o tempo aqui a gente chama de período. Não foca nisso agora, você vai ver em outras matérias também. Mas mais pra frente vai ficar mais claro, só para não ficar muita coisa assim de uma vez só. Só para dar uma revisada. Então, velocidade escalar, velocidade para dar uma volta, é 2π raio sobre período. Ok, então se eu tenho a velocidade escalar, eu também vou ter a velocidade angular, que é literalmente da palavra ângulo. Ou seja, a velocidade, né, que eu coloquei tempo, mas não é tempo, a velocidade para dar 360 graus, ou seja, uma volta. Como todo círculo tem 360, assim, o tamanho dele não vai importar. Vinícius, então assim, um círculo de 15 centímetros de raio e um de 150 quilômetros, se a velocidade angular deles for igual, completa igual? Completa. Por quê? Como a velocidade angular não precisa do raio, porque a gente está olhando o ângulo e o ângulo sempre é igual, eu preciso saber uma volta completa. Lembra lá do círculo trigonométrico? 0 graus é 0, 180 graus é π, 360 então é 2π. O resto a gente acha por regra de 3. Lá da matemática, mas não se importa. Por isso que tem esse 2π, que indica uma volta angular completa sobre o período, né? Porque eu quero saber essa volta aqui, qual foi o tempo que eu levei ela, ok? Aceleração centrípeta é só para poder marcar que assim, ela vem dessa formulazinha aqui, então que é v quadrado sobre o raio, que é igual a velocidade angular ao quadrado sobre o raio. Não vou explicar muito sobre o que é, mas só para mostrar que dá pra gente achar separado, mas joga a formulazinha que não tem erro. Ó, que apareceu aqui de novo. Força é massa vezes aceleração. Se eu só substituir a aceleração aqui para ficar mais bonitinho e não ter que ficar lembrando de trocar depois, a força resultante centrípeta, então, quando for escalar, eu vou usar qual aceleração? Escalar. Então, peraí que aqui não tem esse m, tá? A aceleração que é escalar, que é v quadrado sobre o raio. Então, não era massa vezes aceleração? Então, vai ser massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Olha aqui agora na angular. Não é massa vezes aceleração? Quem que é a minha aceleração, então? É WR quadrado. Substitui aqui, ó. Se acha de boinha. Então, se você não lembra nada, coloca força massa vezes aceleração, que fica muito mais fácil começar a pensar a partir daí. Vou dar um corte aqui, vou voltar no segundo vídeo, a gente começa os exercícios, ok?